Oi, pessoa. É assim, hoje nós vamos prestar atenção em uma coisa muito interessante, tá? Eu quero que você, junto comigo, você veja como que a mente ela está condenada por ela mesma. Como que a partir dessa condenação que ela se coloca, ela se prende na ideia de quem ela acredita que ela é. E assim, ela prende todas as outras pessoas, que é ela mesma, e ela fica doente. E aí ela acredita que ela é capaz de sofrer e morrer. E aí, como o corpo dela é só o que ela pensa que ela é, esse corpo, né, que é a figura, que é o travesti que é essa figura, esse Deus, o Deus falso que ela montou sobre a verdadeira essência dela, vai atuar em todos os momentos literalmente falando, porque os momentos só são espaços arrancados da eternidade, são momentos, são situações, o estado de espírito que é arrancado da realidade, da verdade, que é o verdadeiro estado da mente, e aí ela começa a entrar dentro dela mesma e começa a atuar em um corpo físico. Então o corpo, ele fica condicionado às próprias crenças que ele mesmo montou nesse tempo, nesse momento em que ele está separado da verdadeira essência dele, que é Deus. E esse corpo, ele adoece. Esse corpo, ele sofre. O corpo, ele vai sofrer todas as etapas do estado mental dele através do tempo. E os dias, os meses, os anos vão ser todos esses estados mentais. Então a gente vai entender isso aqui. Ó, presta atenção. Em Salmo, no capítulo 37, no versículo 15, diz: os olhos do Senhor, e aqui tá, esse Senhor tá sempre escondendo, né? Qual é o tipo de regente que está falando aqui. Porque assim, nós sabemos dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, esses 10 mandamentos são as 10 leis da eternidade. A partir do momento, quando eu falo, é momento mesmo, então a mente, ela acreditou no irreal, então criou um tempo e um espaço imaginário para a mente viver essa loucura. A partir desse momento que a mente acreditou ser capaz de não obedecer essas leis de Deus, automaticamente a mente cai no engano e ela começa a ver um mundo totalmente irreal. Então, quando isso acontece, você já pode saber que é o seguinte: as leis de Deus, elas já foram desobedecidas. Elas, na mente da pessoa, né? Essas leis, elas são impossíveis de desobedecer, apenas pela crença. Só que a mente, ela é tão forte, ela é tão ativa. A mente é tão ativa, né? Que é o que a mente é o agente ativador do espírito. O espírito dá o poder de criar ou fazer. Então a mente, a partir do momento que ela cai no engano, ela começa a fazer cenas irreais. E aí a mente, ela é tão ativa que ela acreditou que ela seria capaz de desobedecer às leis do eterno. E quando se desobedece às leis da eternidade, automaticamente a consciência se torna consciente do tempo, porque saiu desse estado de lei, que é a lei da eternidade. Então, a partir do momento que a mente acreditou desobedecer, ela cai automaticamente em uma ideia de espaço e tempo. E aí ela cria esse espaçamento dela mesma. E aqui, nesse versículo 15, diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aqui é interessante você entender que a maior mentira que foi inventada
uma das maiores mentiras, porque são muitas mentiras. Uma das maiores mentiras que foram inventadas aqui nesse mundo de tempo, nesse mundo falso, foi que os justos pagam pelos pecadores. Isso é simplesmente impossível. Porque o justo, essa mente que é justa, é a mente que justamente está ajustada com a verdade. Então Deus seria como se fosse um eixo. E dali brota todas as raízes, que é uma e única em si mesma, do pensamento de Deus, que é a vontade de Deus. Então é como se fosse uma ordem. Quando a mente ela não acredita que está ali, que está naquela raiz de justiça, que é o justo, ela começa a entrar em conflito. E ela começa a conceber todo tipo de doença, todo tipo de problema, todo tipo de loucura. Porque as ilusões, elas brotam da mesma ilusão, de que a mente ela é capaz de desobedecer Deus. E a partir do momento que ela acredita nisso, ela automaticamente se torna medonha. E, através do medo, ela vai gerar todo tipo de loucura, né, na mente. E essa parte da mente que ficou louca, que tem medo, é o ego. O Espírito Santo é a mente que está consciente da eternidade. E a mente que está inconsciente da eternidade é essa mente que não é o justo. O Espírito Santo é a mente do justo. Então, se a pessoa, né, que é essa personalidade, a mente, que é a mente que caiu no tempo e acreditou ser uma pessoa, uma personalidade, ela se tornar justa, né, ela voltar através da expiação, ela vai se encaixar nela mesma. E nesse tempo que ela vai ficar no tempo, ela não vai mendigar o pão. Por quê? Porque o pão de cada dia significa fazer a vontade de Deus. E aí, como eu disse em outro vídeo, no mundo espiritual, o mundo que é abaixo do mundo espiritual, ele vai refletir o estado mental dessa pessoa. Então, se a mente, uma vez que ela caiu no espaço-tempo e através da expiação, ela se ajustou à mente original, ela vai se tornar consciente do seu verdadeiro estado. E aí é só uma questão de tempo, e o tempo é só uma questão de perdão total. Ela vai estar na eternidade. E aí ela não consegue mais perceber, a não ser que ela precise estar aqui nesse tempo, nesse mundo, passando uma mensagem para as outras mentes que estão em perdição. E aqui você vai ver: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Assim, o que vai estar, as pessoas que vão estar na loucura, que são essas pessoas que estão praticando o mal, estão praticando o pecado, que esqueceram que elas são, elas não vão receber da justiça. Elas não vão receber do pão de cada dia, porque o estado mental dela, negando a vontade de Deus, vai refletir em doenças, vai refletir no corpo, doenças, fome, miséria. Mesmo que se a pessoa não tiver fome, o corpo não sofrer na miséria material, algum tipo de miséria ela vai sofrer. Ou ela não vai ter paz, ou ela não vai ter saúde. Algum tipo de miséria, algum tipo de falta, ela vai refletir no corpo humano. Porque o corpo é o bode expiatório da mente. Então, tudo que a mente acredita, o corpo vai refletir. E como a mente ela está em falta, porque ela está afastada dela mesma, ela não está íntegra, ela está corrupta. Ela acredita que está corrupta. Essa corrupção que está dentro da mente, a mente que são os pensamentos e sentimentos e tudo mais, vai refletir tudo isso no corpo, porque a mente ela não pode se ferir, porque ela é abstrata. Então aquilo ali que está dentro do pensamento vai sair para fora. E a partir do momento que a mente ela refletiu isso para fora, através da percepção, a partir do momento que a mente está percebendo, nota-se que ela já saiu do conhecimento. Porque a percepção é que entra à frente, é uma substituição do conhecimento. O conhecimento não é esse conhecimento de palavras do mundo. O conhecimento é o mundo da verdade.
que não é um mundo que é percebido com os olhos. Então, a partir do momento em que a mente começa a se perceber em um corpo físico, ela saiu do conhecimento. E para voltar, ela tem que se tornar um justo, tirar o mal de fora, e aí ela vai tirando de dentro. Então, quando você presta atenção que quando Jesus ia ser batizado por João Batista, né, ouviu uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus não falou: esse é o meu filho, Jesus Cristo, amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo, ele estava vivendo a figura perfeita do Filho de Deus, que é o Cristo. E essa figura perfeita, mesmo ela estando aqui na terra, se ela vive em justiça e perfeição, ela alcança a personalidade de Deus. A justiça de um filho de Deus não é a condenação. A condenação é que o mundo ensinou. E quando a mente aprende isso, o corpo é automaticamente condenado. A justiça de Deus é a misericórdia, é o perdão. Só que a mente que ela está presa nela mesma, ela acredita, todas as ideias e palavras, ela vai interpretar de acordo com a crença que ela tem dela mesma. E aí ela interpreta justiça como punição, porque ela se sente culpada. E por que ela se sente culpada? Ela quer apontar o dedo, ela quer culpar. Só que quando a mente ela não tem culpa, ela é uma mente inocente, ela não culpa, a justiça dela é o perdão. E essa é a tradução da mente pecadora para a mente do justo. A justiça da mente inocente é o perdão. Isso que significa aqui, praticar o mal. A partir do momento em que a mente ela não tem misericórdia com ela mesma, porque ela caiu no espaço-tempo. E aí os irmãos que são essas mentes que estão em formas diferentes, porque o tempo deforma as figuras, então as pessoas, nenhuma tem o mesmo rosto, os lugares, os objetos são todos diferentes. Então, a partir do momento em que ela acredita nessa trama da mente e começa a atacar ela mesma, ela se prende no mal. E é por isso que sabedoria significa afastar-se do mal. Entendeu? Salomão explica isso. A sabedoria é afastar-se do mal, porque o mal, ele não existe. A mente do justo sabe que o mal não existe. O mal é só uma crença. Só que a partir do momento em que a pessoa põe essa crença na mente, a mente manda para o corpo. Uma lei que não foi cumprida, uma lei que não foi ouvida, uma vez que a lei não foi ouvida, então já se foi feito o corpo um Deus falso. Porque o corpo não foi Deus que criou. O corpo foi o Filho de Deus equivocado. Quando saiu da eternidade, caiu no tempo, imaginou-se no corpo. E aqui você entende. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Então, a pessoa ela cai na terra, ela cai automaticamente no esquecimento de quem ela é. Ela se esquece. E aí, clamam os justos e o Senhor os escuta. Então, a partir do momento em que a mente se torna justa, Deus olha para ela e diz: esse é o meu filho em quem me comprazo. Porque Deus só tem um filho. Esse filho é Cristo. Deus só tem esse filho, Deus não tem outro filho. E a partir do momento em que a mente cai do engano, ela acredita que ela é outra pessoa. Então a pessoa ela fica vivendo uma personalidade que não existe, ela fica vivendo um mundo que não existe, em um espaço que não existe. E aí, para ela voltar à sanidade mental, ela tem que, através do arrependimento, ela vai fazer uma conversão na mente. E é interessante aqui, porque a partir dessa conversão na mente, como o espaço, né, como esse estado, o estado mental reflete no estado inferior, que seria o estado da mente reflete no corpo, reflete na carne, essa conversão mental vai fazer com que as células do corpo, se estiverem doentes, elas retrocedam. O spin do átomo muda. Olha como é que a coisa é linda. O spin do átomo muda. A conversão da mente vai converter o spin do átomo.
Então, essa corrente de ferro, né, que é ferro, isso tudo reflete na matéria, na mente, nas células, nos átomos, né? Porque assim, no centro da Terra tem a corrente, as correntes de ferro, né? Que são como se fossem mares de ferro, e essas correntes, elas, através do espaço, da Lua e de toda a matéria, elas criam um certo tipo de atração. E, mentalmente falando, essa atração que une essa gravidade, essa lei, esse eletromagnetismo das correntes de ferro que une uma coisa a outra, é tudo um estado mental. Porque o medo, ele atrai a culpa. Então, nessa pessoa que pratica o mal, ela vai manter a consciência dela presa na culpa, ela vai manter o corpo dela preso na terra, a consciência, né, que é a alma que está consciente de um corpo, vai retornar aqui na terra até ela aprender isso aqui. Até haver uma conversão mental, uma conversão da mente dela, da alma dela, e aí a alma dela vai retornar, né? Essas correntes, a gente aprende bem isso sobre essas correntes de ferro no Zohar. Aprende melhor sobre essas correntes de ferro no Zohar. Só que no Zohar não tem explicando sobre qual é a química da coisa. E essas correntes de ferro é a culpa que prende o medo na culpa através do ataque. Então a mente, ela se prende nela mesma. Essas correntes, ela se prende na ideia, na culpa, do paradigma dela mesma. E agora aqui vem o seguinte: clamam justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Então, Deus, que é essa essência de tudo, que tem o poder sobre tudo, sobre todas as coisas, só tem um filho, que é o pensamento dele que ele criou como ele mesmo. Então, é esse filho que Deus ama, é esse Cristo, entendeu? Deus sempre escuta o filho dele. Não adianta, eles podem matar o corpo do filho dele. Se o filho quiser, né, que o filho não vai dar valor em uma coisa que não existe, que não tem valor. Mas no caso de Jesus Cristo, ele queria ressuscitar. Deus queria que ele ressuscitasse para mostrar que a morte não mata a vida. Então, a mente dividida, ela entrou em um grau de loucura tão forte que todas as ideias se dividem. Então, a vida aqui, ela morre. Olha que loucura. Como que pode a vida morrer se a vida é vida? O Filho de Deus chama o Pai e ele não responde. Por quê? Porque ele não está na justiça de um Filho de Deus. Ele está na justiça do mundo, ele está na condenação, ele não tem misericórdia de ninguém, nem dele mesmo. Deus não escuta. Deus só escuta a verdade, porque só a verdade existe. Então, se só a verdade existe e existe uma pessoa gritando por misericórdia e Deus não está ouvindo, é porque essa figura que está gritando não está gritando de fato. Ela está vivendo em completa irrealidade. Entende? Então é por isso que para nos aproximarmos de Deus e para Deus nos ouvir e nos curar da loucura, nós temos que converter a nossa mente para que ela não fique mais presa na matéria através dessa força de atração, essa força da culpa e do medo que se transforma na matéria, materialmente falando, em eletromagnetismo. E aqui vai falar o seguinte mais: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É o arrependimento, entende? E aí a pessoa, através do arrependimento, ela vai expiando os pecados. Ela vai tirando o mal de fora e o mal vai saindo. Aí Deus vai se aproximando, porque Deus nunca saiu de perto, mas a mente, ela se expulsou. Deus não expulsou o homem do paraíso, a mente se expulsou através de uma crença maluca. E aí salva os de espírito oprimido. Entende? A pessoa em estado de arrependimento, ela vai automaticamente se tornar um justo, porque ela viu que o pecado que ela cometeu não tinha cabimento, não tinha valor, era uma loucura. A partir do momento que a pessoa entende
como que é o mundo, como que o mundo material funciona, se a mente entender isso, ela não tem mais vontade de pecar. Só que ela precisa de compreensão e vontade de querer entender. Porque quanto mais a pessoa ela se prende nas ilusões, é como se ela enfiasse a cabeça na lama. Ela fica doente, ela fica presa, ela morre, porque ela acredita que ela morre. Então, a pessoa fica no estado de loucura tão grande que ela não escuta mais coisa com coisa. Ela não lê mais coisa com coisa. Agora aqui, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Gente, isso aqui é muito forte. A mente, uma vez, a alma, que é a consciência da pessoa que acredita que está consciente de um ego, de um corpo separado, a partir do momento que ela acorda e vê que ela errou, ela começa a retroceder. E aí o que vai acontecendo? Vem as provações, porque o tempo é a repetição. A lei do tempo é repetição. Nós aqui no espaço e no tempo, nós só estamos vendo o passado. O passado. E o passado não existe. Então, nós estamos vendo o que não existe. E aí as provações vêm porque a mente que estava com aquela ideia do passado e presa na memória, como o tempo vai repetir isso, essa pessoa que se arrependeu, ela vai ter as provações para ser aprovadas. Ela só vai se livrar de um problema se ela perdoar. Ela só vai se livrar se ela perdoar. Então, o justo vai ter as provações e ele perdoa e Deus livra do problema. Ele perdoa e Deus livra. Porque a misericórdia nossa é a misericórdia de Deus. A nossa misericórdia é a misericórdia de Deus em nós. Então, Deus não vai ser misericordioso conosco se nós não formos misericordiosos. A misericórdia não tem que vir de Deus, tem que vir de nós. Porque Deus é isso. Então, Deus vai livrando. A aprovação vem, a pessoa perdoa, é misericordiosa, e essa mancha do tempo, ela sai. Isso vai encurtando os dias. E aí vai chegando no sábado do Senhor. O sábado é essa mente crística, que chama sábado do Senhor. Quem conhece o Cabalá sabe disso. Sábado é essa mente unida com ela mesma. Então, a mente vai tirando os dias e vai chegando perto do sábado. Vai tirando e vai chegando perto do sábado, que é essa mente pura, essa mente sem pecado. E esses problemas, doença, dívidas, qualquer coisa que esteja presa ao tempo, ao mundo do espaço-tempo, Deus vai livrando. Porque essa verdade da pessoa em si, Deus, essa essência, reconhece e conhece que o filho quer voltar para o pai. E qual é o filho que não quer voltar para o pai e o pai não estende as mãos? Deus livra de todos os problemas, todas as doenças. Lembre de Daniel na cova dos leões? Já imaginou você dentro de uma cova cheia de leão com fome? Mas imagina você dentro da cova dos leões com Deus. Quem tem Deus não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Entende? Quando a mente ela se encontra com a misericórdia, quando ela se encontra com a verdade, quando ela se encontra com a justiça, que não é condenação, que não é castigo, ela se encontra com todo o poder do universo. Podem crucificar que ela levanta da cruz. Gente, isso é muito forte. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. O ímpio é essa parte da mente, que é o ego, que faz todas as ilusões. E os que odeiam o justo serão condenados. Então, a mente que está guiada pelo ego pensa que alguém tem que pagar por alguma coisa. Assim que a mente culpada pensa. Ela pensa que alguém tem que pagar. Então, a mente que lê isso aqui com os olhos do ego, ela já vê a gente morrendo porque fez mal para você.
Gente, Deus não pensa assim. A justiça de Deus é a misericórdia. Isso dói, porque o ego, ele quer que alguém pague. Não importa quem morra, alguém tem que morrer. Você presta atenção no Google, no Instagram. Toda semana tem algum noticiário e alguém é o culpado. Alguém tem que ser crucificado. Alguém tem que pagar por alguma coisa. Alguém fez uma coisa muito horrível e essa pessoa tem que pagar. E aí todo mundo vai apedrejando na internet. É assim que o ego pensa. O ego, ele tá com a culpa dentro dele, a mente que tá presa no ego, o diabo prende a pessoa através da culpa. Ela se sente tão culpada e ela não sabe que ela se sente culpada, porque ela projetou a culpa no próximo. E aí fica esse tanto de mente louca no mundo, uma culpando a outra. Ela não sabe que ela está se prendendo na própria ilusão. Esse é o ímpio. E é daí que nasce toda loucura. Ninguém tem que pagar por nada. E o ego, ele traduz o juízo final como se fosse o mal, as pessoas más, elas vão ter que ser queimadas, elas jogadas no lago de fogo. Esse lago de fogo é o Espírito Santo que vai lavar a mente e a mente vai ter que retornar. Toda mente vai ter que retornar e é só uma questão de tempo. Porque o tempo é a culpa. A culpa sustenta o tempo. A culpa sustenta a mente presa aqui no mundo. Esse mundo aqui de percepção que a gente está vendo com os olhos, ele não existe não. É só um sonho, é só um devaneio. Esse mundo é só uma alucinação. E aí agora a gente vê que o mundo todo está doente. Existe uma pandemia. Existe não, porque não existe. Mas a mente, ela pensa que existe. A partir do momento que nós caímos aqui na matéria, no espaço-tempo, no espaço da culpa, a culpa tomou conta da eternidade, tudo fica caótico. E aí a mente, ela acredita que ela é capaz de adoecer e morrer. Mas ela não sabe que se ela tirar a culpa de fora, ela tira de dentro e ela é liberada. Então, o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. A condenação é isso aqui, ó. A mente se condenou na maldade dela mesma, na culpa. Ela se sente suja e ela suja todo o espaço que ela está vivendo. A mente se separou de si mesma, sabe? No Kabbalah tá bem explicado essa questão da mente humana. Só que ninguém quer conhecer, né? O pessoal quer ficar assistindo novela. O pessoal quer ficar bebendo cerveja no boteco. Ninguém quer saber disso aqui. O ego não quer saber disso aqui. Só que o que é triste é que as pessoas não sabem que o ego é o diabo. E a pessoa põe culpa no próprio diabo. A culpa é do ego, mas ela não sabe que ela decide se o diabo vai ficar ou não. Ela escolhe o diabo fazer a devastação na vida dela. Ela escolhe. Então, a mente é um mecanismo de decisão. Ela pode decidir. Ela tem que escolher entre dois senhores, mas ela tem que escolher um deles. Ela vai ter que escolher. Porque se ela escolher os dois, ela vai ficar nesse caos. Acontece coisa boa, acontece coisa ruim, acontece coisa boa, acontece coisa... Mas quando ela começa a servir o Espírito Santo e tirar o ego de cena, aí a mente vai estabilizando e ela entra no reino de Deus. Sai da doença. Pandemia acaba. Vírus acaba. Tudo de ruim acaba. Porque a maldade, o que tinha de ruim, estava na ignorância dela. Estava nela mesma. Então, o mundo quer complicar. O mundo é a ideia de complicação. É muito simples, sabe? E aí, vem agora o Deus da vacina, né? As pessoas esqueceram de Deus. Agora o Deus é a vacina. Quem salva não é o Filho de Deus, não é a mente pura. Não é Deus que salva, não. Quem salva é a vacina. Gente, o rombo tá ficando bem feio.
o rumbo tá ficando feio. Então, eu peço que você, se não for inscrito no canal, se inscreva. Eu venho aqui passar a verdade para vocês. Eu venho passar a Torá, porque eu não sei o que acontece, mas ninguém quer divulgar a Torá. E ninguém se lê isso aqui do jeito que está traduzido e com os olhos da carne não vai entender nada, sabe? É o Gita, ninguém lê o Gita. É só o pessoal da Índia, mas aí o pessoal pensa que o Gita é uma blasfêmia. Sabe nada, inocente. É tudo uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Só muda os personagens. Só muda os personagens. Porque a gente tá no tempo, né? Tudo aqui muda. Então o Espírito Santo vai traduzir da maneira que a mente vai entender. Então, por enquanto a pessoa ela preferir novela do que a palavra de Deus e preferir vacina do que a verdade, vai afundar. Mas nós estamos aqui para passar a verdade da palavra, a verdade que está aqui, a verdade que os olhos do Espírito vai te mostrar. Em nome de Jesus, obrigada.